Você já percebeu que algumas pessoas conquistam exatamente aquilo que sempre sonharam, só que mesmo assim elas continuam infelizes? Essas pessoas conquistam o emprego que sempre desejaram, compram a casa dos sonhos, trocam de carro, viajam quando podem, mas quando essas pessoas deitam a cabeça no travesseiro, elas sentem um vazio que elas não conseguem explicar. E talvez o mais assustador seja uma coisa muito interessante. Essas pessoas nem sabem dizer o que está faltando exatamente em suas vidas. Então, se isso faz sentido para você, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu quero mostrar por que tantas pessoas passam a vida inteira correndo, só que elas nunca sentem que realmente chegaram a algum lugar. Nós vamos entender como o nosso cérebro participa dessa sensação, por que isso acontece com tanta gente que é boa, esforçada, qual é o papel dos nossos valores nessa história e como começar, ainda hoje, a reencontrar uma direção que talvez você tenha perdido sem perceber. Se essa é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é João Rodrigues, eu sou médico com atuação em psiquiatria e criador do Universo Bema. Mas antes de qualquer profissão, eu sou alguém profundamente apaixonado por entender as pessoas, ou tentar entender. Porque durante todos esses anos atendendo pacientes, eu percebi uma coisa muito interessante. Quase ninguém chega ao nosso consultório dizendo assim: eu perdi o sentido da minha vida. Isso é muito raro. Normalmente as pessoas chegam dizendo: doutor, eu estou ansioso, eu estou cansado, ou então eu não consigo dormir. Só que em muitos desses casos, esses sintomas escondem uma pergunta muito mais profunda, na minha opinião. Será que eu estou vivendo a vida que eu fui criado para viver? Então, é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Há pouco tempo, eu atendi uma pessoa que, olhando de fora, essa pessoa tinha tudo. Ela tinha uma boa profissão, tinha um bom salário, tinha uma família bem estruturada, saúde, era admirada por todos assim no seu trabalho. E aí, quando terminou a consulta, ela olhou para mim e disse uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ela disse assim: doutor, eu não sei explicar, só que parece que eu tô vivendo a vida de outra pessoa. Então, naquele momento eu entendi uma coisa muito importante. Ela não estava apenas cansada, ela estava desconectada. Só que não desconectada dos outros, mas de si mesma. E isso acontece com muito mais pessoas do que nós imaginamos. E talvez esteja acontecendo com você agora. Eu sei que talvez você acorde todos os dias já pensando na próxima obrigação, sempre pensando em resolver o próximo problema, depois outro, depois outro, depois outro. E aí, quando você percebe, o dia já terminou. Você cumpriu todas as tarefas. Só que você não consegue lembrar da última vez que você sentiu o entusiasmo na vida. Então, você vive ocupado, só que não necessariamente vivo, sabe? Você faz muito, só que você sente pouco. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A maioria das pessoas hoje acredita que o problema, na verdade, é excesso de trabalho, só que isso nem sempre é verdade. Às vezes, o problema, pessoal, é excesso de falta de direção, ou excesso de direção errada. Porque imagine aqui comigo um barco. Esse barco pode ter o motor mais potente e novo do mundo. Ele pode navegar dia e noite. Só que se a bússola estiver apontando para o lugar errado, quanto mais esse barco acelerar, mais distante ele ficará do seu destino final. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo hoje com tantas pessoas. Essas pessoas não são, na verdade, preguiçosas, não são incapazes. Só que, muito pelo contrário, essas pessoas são pessoas muito esforçadas, são pessoas boas, disciplinadas, inteligentes. Só que talvez elas estejam usando a força para caminhar na direção errada. E você sabe qual é o maior problema disso? Quando isso acontece, o sucesso começa a pesar, porque você conquista coisas que nunca preencheram aquilo que realmente importava para você. E aí o vazio continuará lá. Só que agora acompanhado de culpa, porque gera um problema. Você começa a pensar assim: como eu posso me sentir assim se eu tenho tudo? Pessoal, existe uma explicação muito interessante para isso. E essa explicação começa dentro do nosso cérebro. Nós, seres humanos, fomos criados para perseguir recompensas. Então, quando nós alcançamos alguma meta, o cérebro vai liberar substâncias que nos dão sensação de satisfação. Só que existe uma coisa muito interessante que ninguém nos conta. Essa sensação dura muito pouco.
Então o seu cérebro rapidamente transforma aquilo que era extraordinário no primeiro momento em uma coisa comum. E é por isso que aquele carro novo que você compra logo deixa de ser novo, aquele celular que você tanto queria, aquele iPhone 17, logo deixa de ser uma conquista interessante. E olha, não existe nada de errado com você, é biologia. O seu cérebro funciona assim. O problema começa quando nós acreditamos que a próxima conquista finalmente vai preencher tudo em nossas vidas. E aí, nós iniciamos uma corrida que nunca termina. Eu sei que agora, talvez você esteja pensando assim: então quer dizer que conquistar objetivos não vale a pena? Não é isso. Isso vale muito a pena, muito mesmo. O dinheiro é muito importante. O trabalho é muito importante. Sonhos são muito importantes. O problema não é conquistar essas coisas. O problema é fazer dessas conquistas a sua bússola de vida. Porque uma bússola existe para te mostrar direção. E não existe dinheiro, cargo ou reconhecimento que seja capaz de substituir o que realmente orienta a sua vida. Então agora, a pergunta que fica é: se dinheiro não pode ser a nossa bússola, se o sucesso não pode ser a nossa bússola, pessoal, eu acredito que essa resposta esteja numa palavra que nós quase nunca usamos: valores. Pensa aqui comigo. Imagine que duas pessoas recebam exatamente a mesma proposta de trabalho, recebam o mesmo salário, o mesmo cargo, o mesmo reconhecimento de todos, só que uma aceita imediatamente e a outra recusa. Visualizaram? Quem você acha que está certo? Talvez os dois, não é? Porque a decisão não depende apenas da oportunidade, ela depende daquilo que cada pessoa considera importante em suas vidas. Então, é isso que são valores. Eles são aquilo que orienta as nossas escolhas quando ninguém está olhando. São os valores que dizem quem nós somos muito antes de dizerem o que nós fazemos de fato. O problema é que muita gente nunca parou para descobrir os próprios valores. As pessoas passam a vida inteira criando e vivendo de expectativas. Primeiro, a expectativa dos pais que colocam em nossas mentes. Depois, da escola. Depois, expectativas da faculdade. E aí depois da sociedade. E o muito pior hoje em dia, das redes sociais. E quando essa pessoa percebe, ela está vivendo uma vida construída para impressionar pessoas que talvez ela nem conheça. Pessoal, existe uma frase que eu gosto muito, tá? Ela diz que existem 2 dias que realmente importam em nossas vidas. O dia em que você nasce e o dia em que você descobre por que você nasceu. Porque, pessoal, durante muitos anos eu achei que isso era apenas uma frase motivacional ou algo do tipo. Só que hoje eu penso diferente. Porque todos os dias eu encontro pessoas que são muito inteligentes, sabe? Muito capazes mesmo. Só que essas pessoas apenas esqueceram de olhar para dentro. Eu acho que nós fomos ensinados a olhar muito para fora. Olhar para o currículo, para o salário, para o cargo, ou mesmo para a aparência. Só que quase ninguém nos ensina a perguntar assim: quem eu realmente sou quando tudo isso desaparece? Talvez essa pergunta seja exatamente a pergunta que esteja faltando em nossas vidas. Porque identidade não nasce das conquistas. A nossa identidade nasce dos nossos valores. E tem uma coisa muito legal nisso. Quando você descobre aquilo que realmente importa na sua vida, muitas decisões deixam de ser apenas decisões difíceis. Porque a bússola já mostra o caminho. Então, na psiquiatria existe uma coisa muito interessante sobre isso. Grande parte do sofrimento aparece quando existe uma distância entre aquilo que fazemos e aquilo que nós acreditamos de fato. Então, é como andar por um lugar muito longe usando um sapato que seja do tamanho errado. Você até consegue caminhar, só que a cada passo dói um pouco, sabe? Até que um dia você acredita que viver cansado é normal, sentir dor é normal. Só que talvez isso, pessoal, não seja normal. Talvez você esteja caminhando na direção errada. E eu não estou dizendo aqui que você precisa abandonar tudo amanhã, não é isso. Só que, às vezes, a mudança de verdade começa muito antes. Começa dentro de você. Começa quando você decide viver de uma forma verdadeira com você mesmo. Existe uma analogia aqui que eu gosto muito. Imagine aqui comigo uma árvore, tá? Uma árvore. As pessoas, elas só olham para os frutos, né? Admiram sempre os frutos. Só que se você parar para pensar, os frutos nem sempre sustentam a árvore. O que sustenta a árvore são as raízes.
Então, os nossos valores são as raízes. O nosso propósito é raiz, o nosso caráter é raiz, fé é raiz. Os frutos, eles vão aparecer depois. Então, talvez o que esteja acontecendo hoje seja que nós estejamos vivendo uma geração que passa muito mais tempo enfeitando os frutos do que fortalecendo suas raízes. Por isso existe tanto cansaço, porque manter uma aparência do que você não é consome muito mais energia do que viver uma vida com integridade. E eu acredito que Deus nunca criou duas pessoas iguais. Nunca. Isso não existe. Cada pessoa recebeu uma combinação única de dons. Então, recebeu certas sensibilidades, certas facilidades, certas experiências, histórias mesmo. E talvez o maior desperdício da vida seja passar anos tentando ser outra pessoa, enquanto Deus espera que simplesmente nós sejamos quem fomos criados mesmo para ser. Então, perceba comigo aqui uma coisa. Quando uma árvore produz os frutos, ela não faz isso para ela mesma, você concorda? Ela produz para alimentar alguém. E talvez exista uma lição muito importante nisso também. Os nossos dons nunca foram apenas para nós. Eles servem para servir outras pessoas, servem para cuidar, servem para ensinar, para construir um mundo melhor, para aliviar o sofrimento de alguém. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas continuam vazias. Porque essas pessoas, infelizmente, passam a vida inteira perguntando assim: o que eu quero da vida? Só que, pessoal, na verdade, a pergunta correta não seja essa. A pergunta correta seja: o que a vida precisa de mim? O que Deus colocou nas minhas mãos que eu possa melhorar a vida de alguém? Existe uma paz muito diferente quando a nossa vida deixa de ser apenas em torno do receber e começa também a ficar em torno do entregar. Pessoal, perceba que eu não estou dizendo que dinheiro não importa. Não é isso. Como eu disse, o dinheiro importa e muito. O dinheiro, ele traz conforto, ele traz segurança, traz o principal, que é liberdade, permite cuidar da sua família, permite também ajudar outras pessoas, realizar sonhos. O problema, pessoal, nunca foi ganhar dinheiro. O problema é transformar dinheiro em direção, porque dinheiro deve ser a consequência da sua vida, nunca deve ser o destino final. E saibam de uma coisa, as pessoas mais realizadas que eu conheci não eram, na verdade, as mais ricas. Eram aquelas pessoas que conseguiam dormir todos os dias com aquela sensação de que viveram um dia de acordo com aquilo que elas acreditavam. E talvez essa seja uma pergunta muito boa para terminar essa parte aqui. Se ninguém pudesse ver a sua profissão hoje, se ninguém pudesse ver o seu salário, ver o seu carro, ver as suas fotos do Instagram, quem você continuaria sendo? Porque talvez seja exatamente aí que a sua bússola começa. Então, pessoal, agora nós chegamos à pergunta mais importante desse vídeo, na verdade. Como reencontrar a nossa bússola? Porque talvez você tenha assistido o vídeo até aqui e pensado assim: tá bom, João, eu entendi tudo isso, só que eu ainda não sei quais são os meus valores. E pessoal, a verdade é que ninguém descobre isso em uma tarde, tá? Ou em um dia. Valores não aparecem quando a vida tá fácil. Elas aparecem quando nós somos obrigados a escolher. É nessas escolhas que a nossa identidade aparece. E é por isso que eu quero deixar aqui 3 exercícios muito simples que você pode fazer ainda hoje. Não que esses exercícios vão transformar sua vida em um dia, mas esses exercícios podem mudar a direção da sua caminhada. O primeiro exercício é esse aqui. Pegue um papel agora, não use celular, tá? Escreva à mão, isso é muito importante. Aí você vai responder uma única pergunta. Quais foram os 3 momentos da minha vida em que eu realmente me senti verdadeiramente vivo? Olha, não são os momentos em que você mais guardou dinheiro, por exemplo, nem quando você recebeu mais aplausos ou reconhecimento. Pergunte a você mesmo pelos momentos em que você sentiu que realmente estava na direção em que deveria estar. Não sei, talvez seja brincando com seu filho, talvez seja ajudando alguém, talvez seja ensinando outra pessoa, sabe? Mudando a vida ou o rumo de outra pessoa. Perceba uma coisa interessante. Esses momentos costumam
revelar os nossos valores muito mais do que nós imaginamos. Então, agora vamos para o segundo exercício. Imagine aqui que você chegou ao final da sua vida. As pessoas que você ama estão falando sobre você. O que você gostaria que elas dissessem? Pensa aí com calma, tá? Com calma. Você gostaria que elas dissessem apenas que você trabalhou muito? Você gostaria que elas dissessem que você ganhou muito dinheiro? Que ele tinha um carro bonito? Ou você gostaria que elas lembrassem da forma como você fazia as outras pessoas sentirem de verdade? Da paz que você transmitia, da generosidade, da coragem, da fé, do amor que você entregava? Porque saiba que existe uma diferença enorme entre aquilo que nós queremos conquistar e aquilo pelo qual nós queremos ser lembrados. E essa diferença, pessoal, mostra para onde a bússola está apontando. E agora nós vamos para o terceiro exercício. Você vai perguntar a si mesmo: o que eu faria mesmo que ninguém me aplaudisse? Essa pergunta costuma eliminar todo o barulho em volta. E, ao mesmo tempo, existem coisas que nós fazemos porque fazem parte da nossa essência. E é nesse lugar que normalmente moram os nossos dons. E eu gosto muito de falar da palavra dom mesmo, porque essa palavra me lembra do presente. Um dom não é, na verdade, uma medalha. Ele é um presente para você. E presentes foram feitos para serem compartilhados, na verdade. Talvez Deus tenha colocado dentro de você uma facilidade que você sempre considerou normal. Porque aquilo que é natural para você, talvez seja exatamente aquilo que outra pessoa precisa. Tem gente que sabe ouvir, que sabe ensinar, tem gente que organiza tudo de uma forma impecável, ou até mesmo acolhe outra pessoa maravilhosamente bem. Tem gente que consegue inspirar outras pessoas positivamente. Tem pessoas que traz paz para o ambiente só por estarem presentes. Às vezes, o nosso maior dom parece pequeno porque nós convivemos com eles todos os dias. Só que para outra pessoa que está vendo de fora, esse dom pode ser transformador. E existe uma frase que eu carrego comigo durante toda a minha vida. Essa frase diz assim: a árvore não come o próprio fruto. Essa é a frase que me marca. Porque quanto mais eu penso nisso, mais sentido ela vai fazendo. Porque os frutos existem para alimentar outras pessoas. E talvez a nossa vida também. Talvez a felicidade nunca tenha sido encontrada apenas no conquistar. Só que perceber que a nossa existência pode ser melhorar a vida de alguém. E quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser o nosso objetivo final, nosso principal objetivo mesmo. E o dinheiro passa a ser consequência. Porque pessoas que servem com excelência, elas acabam gerando valor para o mundo. E valor costuma ser reconhecido. Então, não existe problema nenhum em prosperar. Muito pelo contrário, tá? Prosperidade também é uma forma de multiplicar o bem. A pessoa normalmente multiplica aquilo que está dentro da alma dela. Se ela tiver muito, ela vai multiplicar. É assim que funciona. O problema, na verdade, começa quando nós confundimos prosperidade com propósito. Porque propósito permanece, é como o farol. Dinheiro entra e sai, mas o propósito permanece. O seu status muda, mas o propósito permanece. Aplausos mudam, mas o propósito permanece. E talvez seja exatamente isso que o maior pensador, Jesus, tem ensinado tantas vezes, mas sem usar essas palavras. A vida ganha sentido quando deixa de girar em torno de nós mesmos. E eu não quero dizer aqui para você fazer grandes coisas. Às vezes, as maiores transformações começam em pequenos gestos mesmo. Uma conversa boa, uma ajuda simples, um abraço em quem precisa, uma escuta verdadeira de quem está precisando desabafar, um pedido de perdão, uma presença com alguém. Pessoal, a vida quase sempre muda no silêncio, tá? E eu sei que talvez você tenha começado esse vídeo aqui procurando uma resposta para o seu vazio. E eu espero que você termine entendendo uma coisa muito importante aqui. Talvez o maior problema nunca tenha sido o vazio. Talvez apenas você estivesse procurando a sua vida na direção errada. E eu acredito profundamente que Deus não criou nenhum ser humano por acaso. E ninguém é melhor que ninguém. Você não é um acidente. Você não está aqui apenas para pagar contas. Você não está aqui apenas para trabalhar, para dormir, para acordar para o próximo dia e repetir todos os dias mais uma vez. Existe uma coisa única em você. Uma coisa que ninguém mais pode oferecer para o mundo além de você. E talvez
a maior aventura da vida, pessoal, seja exatamente descobrir isso. Pessoal, antes de terminar esse vídeo aqui, eu quero falar rapidamente com você que tem dificuldade para desacelerar durante a noite, tá? Muita gente até consegue entender tudo que acontece durante o dia, consegue trabalhar, produzir, só que quando essa pessoa deita a cabeça no travesseiro, a mente acelera ainda mais. Os pensamentos não param, as preocupações do dia começam a aparecer, fica antecipando o futuro. E aí foi exatamente por isso que nasceu o Plano Lua. O Plano Lua, ele não é apenas um áudio para você dormir. Foi um ritual criado por mim para ajudar você a desacelerar a mente, para ensinar seu cérebro que o dia finalmente terminou e que você tá seguro para descansar. Se isso fizer sentido para você, eu deixei o link na descrição, tá bom? Pessoal, eu quero terminar esse vídeo aqui com um convite. Durante essa semana, nós vamos falar muito sobre a bússola que nós falamos aqui no vídeo. Vamos falar sobre valores, sobre propósito, sobre descobrir quem você é quando o mundo inteiro para de dizer quem você deveria ser. E eu espero encontrar você aqui nos próximos vídeos, tá bom? Porque essa conversa está apenas começando. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém. Talvez exista uma pessoa que está conquistando tudo por fora, só que pode ser que ela esteja completamente perdida por dentro. E pessoal, às vezes um vídeo pode não mudar uma vida inteira, mas ele pode ser o começo de uma nova direção. Então, muito obrigado por estarem aqui, que Deus continue iluminando seus passos, dê sabedoria para suas escolhas e o principal, coragem para viver de acordo com aquilo que realmente importa na sua vida. Nos vemos no próximo capítulo. Universo Bema, o farol continua aceso.